Bom dia, Shalom, paz do Senhor. Que o Senhor possa abençoar o seu dia hoje. Que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco através da palavra que eu recebi quase agora, em cima da live, no horário da live. Amém? Olá, irmãos. Como vocês estão? Deixa dar mais 5 minutos, porque o Instagram... Olha, o irmão Genival, Amazonas, uau! A paz do Senhor, irmão. Deus abençoe sua jornada aí no Amazonas. Amém? Eu creio que hoje a nossa live será poderosa e que o Espírito Santo vai falar conosco poderosamente. Essa não é mais uma live, é a live, né? É a live guiada pelo Espírito Santo sobre... A palavra é processos. Então, são os processos que nos fazem crescer, são os processos que nos fazem aprender, são os processos que nos levam para mais perto de Deus, são os processos que tiram o nosso orgulho, são os processos que tiram a nossa soberba, são os processos que nos levam até a natureza de Cristo, até a natureza de Jesus. Não a natureza do mundo, não a natureza das coisas desse mundo e do Deus desse mundo, amém? Então, eu espero que o Espírito Santo possa falar com você através do que ele me trouxe. E que hoje seja um dia de grandes quebras de cadeias e correntes que nos aprisionam aqui, ó. Amém? Se o áudio estiver bom para vocês, se o áudio estiver bom, só coloca um joinha para eu saber que vocês estão me ouvindo bem. Amém? Fabi, sempre Jesus. Olha, que nome poderoso. Bom dia, Fabi. Gostei do nome, viu? Já mostrou a quem serve, não é verdade? E hoje é algo, antes da gente começar, normalmente as pessoas colocam assim, no nome, né? No nome que fica ali no perfil. Eu também já coloquei. Mentor disso, especialista disso. E não tá errado. Só que a gente muitas vezes coloca as coisas para nos engrandecer, né? E a gente esquece de engrandecer a Deus primeiro. Então, eu já até coloquei, já teve um tempo que eu coloquei. Era um tempo que eu dava mentoria, e aí nesse tempo que eu dava mentoria eu coloquei Mentora Heloísa. E aí depois eu tirei. Porque eu entendi que não é o que eu faço, não é o meu trabalho que me define, mas é a quem eu sirvo que me define. Então, quando eu entendi isso, eu tirei o Mentor Heloísa e coloquei só o meu nome, Heloísa Nunes.
Então, a Fabi Sempre Jesus, ela já mostra para que veio, né, Fabi? Então, isso é muito lindo, porque quando você entende realmente que enquanto mais a gente se diminui, mais Jesus cresce. Enquanto mais a gente se diminui, mais Deus cresce. Enquanto mais a gente se diminui, mais o Espírito Santo cresce na nossa vida. Amém, Marta. Deus abençoe sua vida, viu? Deus abençoe sua vida. Então, se você puder, compartilhe essa live para que chegue mais pessoas. Mas vou confessar para vocês, eu nem gosto muito de ficar dizendo assim, olha, compartilha, manda para outras pessoas. Porque eu creio que quem não chamou, ele não vai nos deixar na mão. Quem nos pede uma obra, ele não vai nos deixar na mão. Então, eu creio que nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos ficar parados, como eu estava parada e estava relutando para não fazer essa live. Mas o Espírito Santo estava me chamando, e aí Deus usou um irmãozinho da igreja para dizer, ó, faça live no seu perfil e fale de Jesus. Não é sobre você, é sobre Jesus. Então eu vim para casa, coloquei o joelho no chão e disse, Senhor, é isso que o Senhor quer? Se é isso que o Senhor quer, eu vou fazer. Mas se for só da minha vontade, não. Porque tudo que Deus está de acordo, tudo que Deus nos pede para fazer, Ele não nos deixa na mão. Ele não nos deixa. Quem nos deixa na mão são pessoas. Quem nos deixa na mão é o mundo. Bom dia, Fagner. Mas Deus não nos deixa na mão. Quem nos deixa na mão são pessoas e o mundo. Então, quando eu entendi isso e eu disse, Senhor, é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que eu faça lives. Se o Senhor quiser, eu faço. Bom dia, bom dia. Bom dia para quem está entrando agora. E o Espírito Santo me confirmou que era para eu fazer essas lives. Não queria, não posso mentir. Que eu não queria, não gostaria. Eu gostaria de ficar ali quietinha. Mas quando Deus nos chama para fazer algo, é bom obedecer, né? Porque eu já passei por uma prensa por não obedecer e a coisa é pesada. Quem já passou sabe o quanto a coisa é pesada. Então, aqui estou eu. E toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Bom dia, Sheila, né? Sheila Gomes, bom dia. Deus abençoe sua vida. Aurineide, bom dia. Deus abençoe vocês que estão entrando aqui. Então, como eu estava dizendo, eu não gosto muito de ficar pedindo, olha, compartilha, manda para pessoas. Porque todo aquele que Deus chamou, todo aquele que Deus deu uma obra, ou todo aquele que Deus deu um objetivo, um propósito, ele vai cumprir da forma dele. E eu sei que essas lives, como antigamente quando eu fazia lives ou me mostrava aqui na internet, eu mostrava o meu corpo, eu falava de coisas fúteis, eu falava de coisas totalmente desnecessárias. E era assim, ó. Era cheio de gente. Era cheio. Mas hoje é totalmente diferente. Mas por quê? Porque muitos são chamados, poucos escolhidos, e são poucos que querem ouvir sobre princípios, sobre a verdade, sobre Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, sobre a palavra de Deus. Mas amém, porque eu sei que o Senhor vai levar essas lives para as pessoas que precisam realmente ouvir. Amém? Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa abrir seus ouvidos espirituais hoje para que você venha entender aquilo que, através da minha vida, o Espírito Santo quer falar. Amém? Então, a palavra de hoje é processos. Processos. Quem não passou por um processo e sabe o quanto é doloroso. E o Espírito Santo me deu uma palavra. Bom dia, Cris.
Tudo bem? A paz, minha linda. O Espírito Santo me deu uma palavra em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 17, que fala sobre o milagre de Jesus quando ele transformou os peixes e os pães. 5 pães e 2 peixes. Ele multiplicou aquilo e alimentou muitos, milhares. Que diz assim, Mateus, quem está entrando agora. Tá bom, Cris, tá bom. Tá certo. Vamos conversar, tá bom? Eu confesso que eu estou em dívida com você, mas vamos conversar. Que diz assim, Mateus capítulo 14, versículo a partir do 17, diz assim, e eles disseram, não temos aqui a não ser 5 pães e 2 peixes. Isso quer dizer que pouco é muito quando Deus está envolvido no processo. A paz, Marta. Então, mesmo que a situação seja difícil, mesmo que a escassez esteja batendo na sua porta, mas tudo que esteja passando por um processo, e se Deus está com você no barco, Ele não vai te abandonar. O processo nós temos que passar, porque todos nós precisamos passar por processo. Mandei uma mensagem no MSN. No MSN. Amém, amém, Cris. Tudo que é pouco, mas que Deus está junto, confia. Confia. Se você hoje tem apenas R$1 na sua conta, mas Deus mandou você confiar, pode saber que você pode estar passando por um processo, mas Deus não vai te abandonar. E no momento que você menos esperar, Ele aparece com a provisão, com o milagre. Só que é quando você descansa que Deus age. Amém. Akbar. Arthur. É um nome forte. Então, quando você descansa, Deus entra. Enquanto, olha quem entrou, Ellen, minha linda, Deus abençoe. Enquanto nós ficamos preocupados, estressados, se preocupando, porque isso não acontece, porque Deus me esqueceu, porque, Senhor, eu estou precisando de dinheiro para pagar minhas contas. Amém, minha linda Ellen. Vocês já perceberam que todas as vezes que a gente está preocupado, as coisas não acontecem? Deus é um Deus que a gente não pode limitar, Ele pode fazer todas as coisas. Ele é o Deus do impossível. Mas todas as vezes que nós estamos preocupados, estressados, agoniados, Deus não trabalha. Porque Ele não trabalha no meio do caos. Ele pode sim, porque Ele é o Deus do impossível, mas normalmente Ele não trabalha no meio do caos. Então vamos para quem chegou agora, a gente está lendo Mateus 14, versículo 17. Vamos para o 18 agora. E Ele lhes disse, trazemos aqui. Ou seja, o segredo é Cristo, devemos levar um pouco que temos a Ele. Agora no 19. E tendo mandado a multidão se assentasse sobre a erva. Epa, aqui é forte. Então vamos lá. Isso indica a ordem e o método dos quais a distribuição foi feita. Quando Jesus mandou a multidão assentar-se. Então o que é que diz aqui na palavra? Que antes de Jesus, eu estou me arrepiando todinha aqui. Jesus, obrigada, Pai. Antes de Jesus fazer o milagre, Ele mandou a multidão se assentar. Isso quer dizer que a paz, DS Salgados. Alcione, a paz, bom dia. Antes de Jesus fazer um milagre, Ele mandou todo mundo se sentar. Por quê? Porque Ele mandou todo mundo se sentar para começar a organização. E depois que todo mundo se organizasse, se acalmasse, se sentasse, Deus fez o milagre. Então isso quer dizer exatamente isso. Deus fez o milagre quando todo mundo se assentou, se
tranquilizou, ele entrou com o milagre. Enquanto todo mundo estivesse em pé, Deus não ia fazer o milagre, justamente porque Deus só faz o milagre quando a gente descansa. Quando a gente se tranquiliza, ele entra. Deus não faz um milagre na sua vida enquanto ele não organizar o que precisa ser organizado. Aleluia. E eu até lembrei agora que eu disse, Espírito Santo, não me deixe começar essa live sem antes te consagrar. E a gente começou e eu esqueci. Então, eu tenho que sempre estar pedindo ao Espírito Santo para me lembrar. Então, vamos dar uma pausazinha aqui só para eu consagrar essa live, porque eu não posso fazer nada sem antes consagrar. Espírito Santo, eu quero te agradecer por me lembrar em consagrar essa live a ti. Essa live não é para mim, essa live é para ti e sobre ti. E eu quero te consagrar, Senhor Jesus, essa live, e que o Senhor possa tocar nos corações das pessoas que precisam ouvir sobre essa palavra tão poderosa. Que eu me diminua e que o Senhor cresça. Que eu tire todo orgulho, todo o ego do meu coração e que o Senhor transborde aqui através da minha boca e das minhas palavras. Pai, eu te consagro esse dia, eu te consagro essa live, eu consagro as pessoas que vão assistir agora e as que vão assistir depois também. Que toda honra e toda glória seja para ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então, como a gente estava falando aqui, Jesus primeiro mandou a multidão se assentar e depois ele fez o milagre. Paz do Senhor, Liciane. Enquanto a multidão não se sentou, Mato Grosso, uau, que bênção. Enquanto a multidão não se assentou, Jesus não fez o milagre. Então, enquanto você não descansar na sua vida, você entregar para Deus os seus problemas e dizer, Senhor, eu estou te entregando o que eu não posso fazer. E muitas vezes a gente quer fazer muitas coisas, mas a gente não pergunta a Deus se Ele está de acordo com aquilo. E quando a gente faz, a coisa vai, quando chega lá na frente dá errado. A gente vai se perguntar por quê, a gente vai se chatear, porque não deu certo. Mas que antes você não orou e não perguntou se Deus estava de acordo com aquilo. E tudo que começa errado, termina errado. Tudo que começa sem uma direção de Deus, é mais difícil dar certo. Porque Deus sabe daqui lá na frente, daqui a 10 anos, Deus sabe tudo que vai acontecer. Então, esse versículo aqui, eu tinha ouvido ele faz poucos dias. E quando eu ouvi sobre isso, que Jesus mandou a multidão se assentar e depois ele multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão, que diz assim no capítulo 19, tomou 5 pães e 2 peixes, e elevando-os os olhos ao céu, os abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Aleluia. Então, Deus tinha 5 pães, 2 peixes. Eita glória, olha quem entrou aqui, meu irmãozinho Edemilton. Então, Jesus olhou para o céu, agradeceu por 5 pães e 2 peixes. E depois veio o milagre. Então, diante de todas as situações que a gente não enxerga, a melhor coisa é olhar para o céu e dizer, Senhor, eu não vejo como eu posso resolver isso. Eu não vejo saída, mas eu te agradeço e te glorifico. Aleluia. E depois que Jesus mandou a multidão assentar-se, ele olhando para o céu, agradeceu e abençoou, e o milagre veio. Então, depois que a multidão se assentou, que Deus organizou as situações, colocou o pessoal no chão, o pessoal se acalmou, Deus entrou com o milagre. E ontem eu estava conversando com meu irmãozinho que está aqui na live, e eu falei para ele, irmão, Deus não vai entrar com milagre enquanto ele não organizar o que precisa ser organizado. E isso é muita verdade, porque não é eu que estou tirando da minha cabeça.
Mas normalmente Deus não tem como fazer um milagre se nossa vida está uma bagunça, ou se muitas coisas estão fora do lugar. Não tem como Deus entrar com milagre. Porque uma coisa que começa errado termina errado. Se Deus entra com um milagre na sua vida e você está com várias coisas bagunçadas, principalmente aqui na sua mente. Se sua mente está um caos e Deus entra com milagre, normalmente essa coisa fica mais bagunçada ainda lá na frente. Porque nós não estamos preparados aqui e aqui. Então, Jesus, antes de fazer o milagre, mandou a multidão assentar-se. Ele organizou o local, mandou as pessoas se sentar. Porque imagina uma multidão ali. Nessa época tinha o quê? 5.000 homens. E 5.000 homens sem contar as mulheres e crianças. Então 5.000 homens ali com mulheres e crianças ia lá, eu vou chutar 20.000 pessoas ali. Então, quando Deus mandou o pessoal se assentar, que todo mundo sentou, baixou, acalmou, baixou a poeira, Deus organizou o que precisava ser organizado, Deus entrou com milagre. Então, na mesma situação é na nossa vida. Quando você acalma, você entrega, você diz, Senhor, eu não estou enxergando essa situação, mas eu te agradeço pelo que eu tenho nas minhas mãos. E o que Jesus tinha era 5 pães e 2 peixes. Aleluia. Eu já tive em situações que eu não vinha saída. Eu só tinha vou dar só um exemplo para vocês. Eu só tinha uma caneta. E nessa caneta Deus mandou eu glorificar por eu ter essa caneta. E a partir dessa caneta Deus fez um milagre. Porque eu agradeci e glorifiquei a Ele só por ter uma caneta. E depois Ele foi me dando as respostas e os milagres. Mas isso só aconteceu quando eu descansei e disse, Senhor, eu não tenho respostas, eu não tenho saída, eu não vejo direção. Mas o que eu vou fazer é te glorificar e te adorar. E olhar para o céu e te agradecer, porque eu sei que mesmo não vendo a situação, o Senhor está comigo e está me guiando. Aleluia. Então, essa palavra sobre processos é exatamente isso. Quando Jesus tinha 5 pães e 2 peixes, ele olhou para o céu, ele agradeceu ao Senhor por ter aquilo, e ele mandou a multidão se assentar. Ele organizou o ambiente e depois ele fez o milagre. Então o Senhor não faz o milagre antes de organizar o ambiente. Isso seja na nossa vida, isso seja nas nossas emoções, na nossa alma, no nosso corpo, isso seja no nosso meio. Deus primeiro organiza um ambiente. Ele mandou a multidão, Jesus mandou a multidão se assentar, organizar o ambiente. Depois vem o milagre. Então Deus, primeiro ele organiza, depois ele traz o milagre, a providência. Amém? E a gente finaliza aqui no versículo 19, Mateus 14, 19. E a nossa live, para quem acabou de entrar, é sobre processos. Em Filipenses 1,6 fala assim: estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso mostra um processo contínuo de crescimento espiritual. Então, aqui fala que aquele que começou a boa obra, ele não vai deixar a obra pela metade. Ele não vai deixar você na mão. Ele não vai deixar você morrer nessa situação. Mas primeiro ele vai organizar o que precisa ser organizado. Ele vai colocar em cada lugar o que precisa ser organizado na sua vida, para que o milagre venha, para que a providência venha. Lógico, quem sou eu para colocar Deus numa caixinha? Deus é poderoso e ilimitado. Ele pode fazer e entrar em qualquer processo que ele quiser, porque ele sabe todas as coisas. O Espírito Santo, ele é o nosso cheiroso e amigo. Mas normalmente, antes do milagre acontecer, ele organiza. Antes da providência vir, ele organiza. Antes do milagre de Deus, ele deixa encurtar a corda, para que a glória dele
venha à tona, para que a glória dele seja glorificado o nome dele. E eu cada dia eu aprendo com essas situações, porque tem situações que a pessoa olha assim e diz, meu Deus, pai, se puxar mais um pouquinho a corda vai torar. Só que Deus está ali. Deus não deixou de olhar para você, Deus não deixou de te ajudar, Deus não deixou de entender o que você precisa. Mas para muitas vezes, para você colocar sua dependência nele, e para você deixar que ele organize a sua vida, seja na alma, no corpo e no espírito, ele precisa encurtar a corda. Todo cristão normalmente sempre está passando por um processo. Quando está tudo muito calmo, eu já desconfio, eu digo, está muito calmo, Senhor. Então, normalmente, a gente está passando por algum processo, mas por quê? Para a gente amadurecer. Porque a gente nunca vai saber tudo. Então, é de glória em glória, de vitória em vitória. É uma escadinha, é uma escadinha. Desde que eu me converti, eu venho passando por essa escadinha. Então, quando eu estou num processo, normalmente eu digo, Senhor, o que é que eu preciso aprender nesse processo? Porque eu não quero ficar aqui anos, meses. Eu quero aprender o que o Senhor quer me ensinar. Só que muitas vezes a gente não enxerga, que a gente fica tão perturbado, tão preocupado com os processos, com os problemas desse mundo, que a gente não consegue enxergar o que Deus está querendo falar com a gente. O que Deus está querendo nos mostrar. O que Deus está querendo nos ensinar. Então, quando eu já estou passando por um processo, eu digo, Senhor, me permita ver. Amém, Raquel. No sábado e no domingo eu não sei ainda. Porque no domingo não vai ter, porque normalmente nesse horário eu estou na igreja. Agora no sábado, nos sábados que eu não tiver em compromissos, e aí eu vou fazer sim, tá bom? Mas normalmente vai ser segunda a sexta, certeza. Sábado e domingo ainda eu vou vendo conforme os meus compromissos, tá bem? Deus abençoe. Então, como eu estava falando para vocês, o Senhor, toda vez que Ele nos permite entrar num processo, eu já digo, Senhor, o que é que eu preciso aprender aqui? Eu tenho que aprender alguma coisa. Esse processo não é para me matar, mas é para eu crescer, para eu me edificar, para eu me santificar e para glorificar a Deus. Então, quando eu entro num processo que alguma pessoa se levanta ou que falam mal de mim, eu digo, Senhor, o que é que eu preciso aprender com isso? Não é sobre a outra pessoa, é sobre mim. É sobre o que eu preciso amadurecer, é sobre o que eu preciso aprender, é sobre o que eu preciso ser humilde para entender que, Senhor, o meu crescimento não pode parar. E o teu nome tem que ser glorificado sempre. Então, normalmente, vem acontecendo alguns processos e eu já disse, Senhor, não me deixe me perder aqui, mas me mostre onde eu preciso aprender e crescer. O que é que o Senhor quer me ensinar? Abre os meus olhos e ouvidos espirituais, Espírito Santo. Abra o meu coração para que eu possa entender o que o Senhor quer falar. Porque são muitas vozes, é voz do mundo, é voz do povo, é voz de problema, é voz de Satanás, é voz da nossa mente, porque o velho homem grita, é voz de todo lado. Só que eu estou nessa busca para que Deus possa, Senhor, me ensine a saber quando é a voz do Espírito Santo, quando é a voz do mundo, quando é a voz de Satanás, quando é a voz da minha mente. Para eu não me deixar ser enganada. E é o que eu peço a Deus todos os dias. Senhor, não me deixe ser enganada. Não me deixe, Pai. Não permita que eu seja enganada. Mas que eu seja guiada pelo Espírito Santo. Porque Ele é o meu amigo, o meu conselheiro. O que me ajuda. O que abre os meus olhos. O que fala vai, o que fala não vai. O que fala fica, o que fala não fica. Amém? Então que todo processo na sua vida você possa perguntar ao Senhor, Senhor, o que é que eu preciso aprender sobre essa situação que eu estou passando, sobre esse levante que está vindo de outras pessoas, de lugares, de situações. Senhor, o que é que eu preciso aprender com essa doença? Porque eu passei por um processo de câncer e esse processo de câncer foi o processo que Deus iniciou para me trazer para perto.
Não foi para minha morte, mas foi para conhecer aquele que pode curar todas as coisas. Então, nem tudo é sobre nós, mas tudo é sobre Ele, Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu final de semana, que você possa buscar cada vez mais o Espírito Santo para que Ele guie você no que você vai fazer. Decisões tomadas, projetos tomados, situações financeiras que você está passando, processos que você está passando na sua saúde, processo na sua família, processo de pessoas que estão te julgando ou estão se levantando contra a sua vida. Mas você possa perguntar ao Senhor, Senhor, o que é que eu preciso aprender dentro deste processo? E Ele vai te responder. E normalmente o Espírito Santo, Ele me responde quando eu estou tranquila. Quando eu descanso, aí Ele me responde. Ele fala uma mensagem, Ele traz uma palavra. Normalmente quando eu venho gravar aqui a live, eu fico assim, Espírito Santo, me dá a palavra, eu fico naquela agonia, me dê a palavra, Ele não me traz. Aí eu vou tomar banho, vou tomar café, fazer um café, fico ali. Quando eu me distraio, o Espírito Santo traz a palavra. É impressionante como Ele fala normalmente quando eu tô bem descansada, desprovida. Não tô pressionando Ele, né? Porque a gente muitas vezes quer pressionar Deus. Só que Deus não trabalha nessa agonia. Deus não trabalha sob pressão. Deus trabalha quando a gente descansa. Deus trabalha quando Ele organiza um ambiente. Ele organiza a sua mente. Porque a nossa briga maior é aqui. Amém? Então, eu louvo a Deus pelas pessoas que estão aqui e as que vão vir. E que o Senhor possa cada vez mais falar com você. No meio da tranquilidade, da paz que excede todo entendimento. Não da agonia, não do caos, não da preocupação, não do estresse, não da contenda. Amém? Então, essa é a nossa primeira semana, né? Depois que eu voltei das lives. E eu espero estar aqui nos próximos dias para que eu possa ensinar a vocês assim como eu estou aprendendo. Porque eu não estou aqui só ensinando, eu estou aprendendo. Quando eu falo para vocês, estou falando para mim primeiro. E que Sheila, eu sou da Igreja de Jesus, tô brincando. Lógico, eu sou da Igreja de Jesus, né? Mas aqui em São Paulo, eu frequento e sou ovelha de uma igreja chamada Igreja Resgate de Valentes, do apóstolo Hermínio Bonoldi, que é uma bênção. É uma bênção. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor Jesus possa falar com vocês nesse final de semana. E que vocês possam, nesse tempo que está começando a festa do mundo, a festa da carne, que vocês possam se aproximar das coisas de Deus, não do mundo. Porque o mundo jaz do maligno e ele não tem nada para ofertar. Eu achei que tinha. E fui em busca disso. E o que eu ganhei muito foram problemas, doenças e levantes, entre tantas outras coisas. Mas buscar a Deus é entender que mesmo com processos, Ele nunca vai nos abandonar. Mesmo que Ele fique em silêncio, que até o silêncio de Jesus é uma resposta. Muitas vezes Ele fica em silêncio, mas quando Ele vem com a resposta, é algo assim tremendo. Amém, Raquel. Deus abençoe sua vida. Amém. Então, o silêncio de Deus também é processo e é resposta. Eu já vi um testemunho de um rapaz que Deus mandou ele ficar em silêncio para alguns amigos. E ele ficou em silêncio. Os amigos mandavam mensagem, ele em silêncio, não respondia. E aí o Senhor mostrou desses 3 amigos quem estava com ele e quem não estava.
2 amigos, um se levantou e começou a falar para todo mundo mal dele, porque ele não estava respondendo. Outro falou mal, mas mesmo assim ainda mandou mensagem dizendo que se ele precisasse de alguma coisa, ele estaria ali. E só um dos amigos que ele confiava dos 3 foi realmente que Deus mostrou que era amigo para todas as horas. Então Deus manda muitas vezes a gente ficar em silêncio, porque o silêncio também é resposta. O silêncio também é para nos mostrar quem a gente pode contar, quem está conosco, nos bons e nas épocas difíceis, nos processos. Então Deus mandou esse homem ficar calado, dar silêncio. Ele deu um silêncio de uns 3 meses para esses 3 amigos. E durante esse tempo de 3 meses, Deus mostrou realmente que ele podia confiar. Então só um deles, ele pode confiar. É poderoso. Então o Senhor, ele sonda os nossos corações. O Senhor sabe todas as coisas. Você pode esconder tudo das pessoas, mas de Deus a gente não esconde. A gente não esconde. O mundo hoje quer mostrar muito na frente das pessoas. A gente quer mostrar serviço, a gente quer mostrar obediência, a gente quer mostrar que a gente é bom na fita, a gente quer mostrar que a gente sabe fazer, que a gente faz coisas, resolve coisas. Mas quando você está por trás, nos bastidores, só você e Deus é realmente quem diz quem você é. É realmente quem diz o coração que você tem. Não é na frente, é no secreto. Então o secreto revela tudo. E o silêncio também. O silêncio revela muita coisa. Revela pessoas, revela caráter, revela quem está com você, revela quem você pode contar, revela também realmente quem são homens e mulheres de Deus, porque todo mundo hoje diz que é de Deus. Mas o que eles dizem na boca, no coração está totalmente o contrário. Muitos querem estar bem na fita, principalmente aqui onde eu vivo, né, que é um lugar de pessoas importantes, de artistas, de homens milionários. Eu moro num local extremamente rico, falando poderosamente na questão monetária. Só que são pessoas que estão buscando só network, aparecer, contatos, e sempre estão dizendo assim, sempre usando o nome de Deus, sendo que de Deus eles não estão servindo. Então, assim, não use o nome de Deus em vão. Não escarneça o nome de Deus só para você ganhar um contato, para você ter contato, para você ter dinheiro, para você estar num ambiente, para você pertencer a um ambiente. Não use o nome de Deus. Você pode brincar com pessoas, mas com Deus não se brinca. Não se fala de Deus só para ter coisas, para ter conhecimento, para ser alguém, para estar num ambiente, para ter dinheiro, para ganhar algo que muitas pessoas falam do nome de Deus. Em nome de Deus, para que as pessoas sintam pena de você. E aquela pessoa se compadeça e diga, ó, coitadinha, vamos ajudar ela. Sendo que aquela pessoa está só usando o nome de Deus para ter reconhecimento de algo. E Deus não está gostando disso. Porque a grande maioria das pessoas, inclusive eu já fui assim, a gente gosta de se vitimizar. Ah, porque eu passei por isso. Tem gente que chega assim e diz, ó, irmão, você não imagina o que eu passei. Eu passei isso, passei aquilo, sofri isso, sofri aquilo. Aí já chega outro e já diz assim, oxe, isso aí não é nada não. Eu passei por muito mais, porque eu sofri isso, sofri aquilo. E fica nessa guerra de cada um se vitimizar mais que o outro. Você acha que Jesus Cristo é vítima? Jesus Cristo fica se vitimizando, dizendo, olha, eu me entreguei na cruz, eu apanhei, eu fui cuspido, eu levei murro, chibatada, fui pregado no madeiro. Jesus não se vitimiza, pelo contrário. Ele é protagonista do reino de Deus. Ele é o protagonista do Senhor dos Senhores. Então, a mesma coisa a gente tem que tomar a nossa cruz e não se vitimizar, porque a gente não é vítima. A gente tem que ser protagonista da nossa vida. Eu já me vitimizei muito para que as pessoas sentissem pena de mim. Ah, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque isso, porque aquilo, porque eu já sofri isso, sofri aquilo. Todo mundo vai passar por um processo, todo mundo vai passar por problemas, todo mundo vai ter contenda, levante, processo,
vai passar fome, vai passar por processo. Mas quando eu entendo que esse processo não é para a morte, e sim para a vida, eu tomo a minha cruz e digo, Senhor, eu não sou vítima, eu sou filha, eu sou serva e eu sou amiga. E Deus não deixa na mão os seus amigos. Deus não deixa na mão os seus filhos. Mas enquanto mais você se vitimiza com o processo que você está passando, mais tempo você vai durar naquele processo. Então, por isso que é muito importante a gente ter líderes que nos instruam na nossa caminhada, para que a gente não se perca. E muitas vezes, quando a gente está se perdendo, aí Deus usa uma pessoa, usa um pastor, usa um apóstolo, usa um servo de Deus, para trazer você de novo, para que você se alerte e diga, epa, peraí, Senhor, eu não sou vítima. Esse processo aqui é para me mostrar que eu não sou vítima, eu sou protagonista da minha vida. Eu sou protagonista, eu sou filha de um Deus que não vai me deixar morrer nessa situação e nesse processo. Amém? Exatamente, Raquel. Você não é vítima. Você é protagonista da sua vida. Amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que Deus abençoe os processos que você tem passado para que você entenda que você não é vítima. Você é protagonista, você é filho, você é filha, você é amado, você é amada. E também busque ser amiga de Deus. Porque muitos são filhos, muitos são servos, mas amigos nem todos são. E amigos é buscar comunhão com Deus. Cada dia mais e mais e mais. Quanto mais você busca por Deus, mais Ele se revela para você. Quanto mais você busca Deus no secreto do seu quarto, mais Ele vai se revelando, mais Ele vai trazendo sobre a sua vida a vontade, o desejo. Você começa a ouvir a voz, você começa a sentir a voz, porque primeiro primeiro são os sentimentos. O Espírito Santo é a forma que Ele mais usa, são os sentimentos. Depois Ele vem trazendo visão, o segundo é visão. E o terceiro é a voz, que é a forma que Ele usa menos, mas Ele usa, mas você tem que buscar. Então o Espírito Santo primeiro Ele traz o sentimento. Depois do sentimento, quando você busca e busca, vem as visões. Depois das visões, vem a voz do Senhor. Aleluia. E ouvir a voz do Senhor é o que eu tenho hoje buscado. Eu digo, Senhor, eu não quero ficar só no número 1, só no sentimento. Eu quero ter a visão e quero ouvir a Tua voz. Mas isso é busca diariamente, busca, se tranca no quarto, começa a adorar o Senhor, começa a glorificar o nome dEle, começa a chamar a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, vem ficar comigo aqui. Espírito Santo, me deixa te sentir. Espírito Santo, fala comigo. Enquanto mais você busca, mais Ele vem, mais Ele traz para você. Amém. Amém, irmão Enéas. Amém. Glória a Deus, Enéas. Enéas é um irmão abençoado que tem um podcast lindo, né? Junto com outros amigos do tempo antigo, da época dele, de jovem. Não chamando você de velho, viu? Não tô chamando, não. Mas você é um homem experiente, para honra e glória do Senhor. E o projeto deles é lindo. Depois eu vou publicar para vocês aqui, para vocês verem. Amém? Então, que você busque mais a presença do Senhor, para que Ele possa trazer, além da paternidade, que você seja amigo daquele que é, que há de vir, e daquele que pode tudo e sabe tudo. Amém? Deus abençoe você. Mais uma vez, já falei Deus abençoe, mas eu gosto de falar mesmo. Deus abençoe. Mas é isso. Eu estou profetizando na vida de vocês, que Deus abençoe vocês cada dia mais. Amanhã eu não tenho certeza se vai ter live, mas sábado e domingo normalmente eu não vou confirmar, porque normalmente eu tenho compromissos, mas de segunda a sexta estarei aqui às 11h30 da manhã, se assim o Senhor me permitir. E que Deus possa falar com você a cada dia mais e mais e mais. Amém? Deus abençoe, Ademilton. Ama a sua vida, viu, irmão? Fiquem com Deus e talvez até amanhã ou até segunda-feira. Um beijo.